Os buracos negros são uma das coisas mais surpreendentes e estranhas do universo, sendo alvo de muita pesquisa e discussão entre alas dos cientistas até mesmo nos dias de hoje. Como eles surgem, o que aconteceria se você caísse em um? Eu sou a Rafaela Mesquita, apresentadora desse canal, e seja muito bem-vindo, meu caro curioso. Você está assistindo Curiosidade em Dia e hoje eu vou te guiar na busca dessas respostas. Um buraco negro é uma área no espaço em que o campo gravitacional é tão forte, mas tão forte, que nem a luz pode escapar de ser sugada. E é por isso que eles são chamados assim, porque eles absorvem toda a luz ao redor deles, se tornando impossível de se enxergar um. Mas, apesar disso, nós conseguimos perceber que eles existem devido às altas temperaturas que a matéria chega ao rodeá-los, emanando ondas de rádio, as quais captamos. Basicamente, eles são matéria muito comprimida em um local que pode ser muito menor do que a cabeça de um alfinete, do tamanho de um único átomo ou até mesmo maiores, com milhões de vezes a massa do Sol. Por exemplo, sendo classificados como supermassivo. E nesse local, no coração dele, há uma densidade infinita, um ponto de singularidade. Se você ainda não entendeu como eles conseguem ser um aspiral colossal e sugam tudo, segue o raciocínio. Todo corpo que tem massa e ocupa um lugar no espaço exerce uma espécie de atração, uma força denominada de gravitacional, sobre os outros, assim como os outros exercem também nesse. Portanto, quanto maior a massa, maior será a atração que ele exerce, e quanto mais próximo, mais intensa essa mesma atração. Sabendo disso, agora é só relacionar ao nosso caso específico. Um buraco negro tem muita massa concentrada em um determinado local, formando um ponto onde as leis da física não se aplicam, onde várias grandezas são infinitas, que é o que eu chamei de singularidade lá em cima. Então, a força dele sobre os outros é muito grande também. Tá, Rafa, agora eu sei o que é um buraco negro e por que ele puxa tudo, mas como eles surgem? Bom, o surgimento de um se dá pelo término do ciclo de vida de uma estrela. Assim que todo o hidrogênio no interior do seu núcleo é consumido produzindo hélio, que é como se fosse bem singularmente o combustível para ela continuar brilhando na fase quase final do seu ciclo, a estrela pode tecnicamente morrer de 3 maneiras, dependendo da sua massa. Se ela tiver menos que 10 vezes a massa do nosso Sol, quando o seu combustível acabar e não estiver mais produzindo energia através da fusão nuclear, ela vai entrar em um colapso e expelir uma nebulosa planetária. O que sobrar do núcleo vai virar uma anã branca. Não ligue muito para esses nomes. As anãs brancas podem ter o tamanho aproximado da Terra, porém com a massa do Sol. Se a estrela tiver 10 vezes mais a massa do Sol, sem a liberação de energia, a pressão no seu interior cai de forma brusca e as camadas de cima começam a ir em direção ao seu centro, até que topam com o núcleo, com um ferro sólido que há ali, sendo expelidas, que é essa chamada de supernova. Depois desse ponto, se o núcleo restante tiver a massa menor que 3 vezes a massa do Sol, ele se tornará uma estrela de nêutrons, com uma temperatura superficial que passa de 1 milhão de graus Kelvin, quase 100 mil graus Celsius. Já que se aquele núcleo tiver uma massa maior que 3 sóis, e se a estrela antes de colapsar tivesse uma acima de 25 sóis, então somente assim ele cairá sobre si mesmo, sem parar de se contrair, agora sim se transformando em um buraco negro. Essa foi uma explicação bem resumida e simples. Espero que tenha dado para entender um pouquinho de como é esse processo de morte da estrela e a possível formação de um buraco negro. Radiação de Hawking. Lembra que eu falei que o buraco negro absorve tudo que estiver próximo dele? Então, um físico teórico bem famoso chamado Stephen Hawking, na década de 1970, lançou uma teoria que ficou bem conhecida como radiação Hawking. Essa teoria gerou um certo impasse na comunidade científica, porque ela dizia que, ao contrário do que se pensava, buracos negros não eram apenas objetos passivos, no sentido de só absorver matéria e nunca repeli-la, mostrando que os mesmos também emitiam partículas assintoticamente e, por consequência, fariam com que ocorresse a sua posterior evaporação.
Isso claramente mudou muita coisa na visão da astronomia, mesmo que não sendo possível a sua confirmação experimental por enquanto, pois, quando se tratando disso, lidamos com deduções de relações em universos imaginários onde as leis da relatividade mecânica quântica reinam. O mesmo físico e cosmólogo nascido na Inglaterra morreu esses anos atrás, em 2018, com 76 anos de vida, e deixou outras contribuições incríveis para a ciência. Ele, juntamente com Penrose, outro físico, lançaram novos ares à conhecida teoria do Big Bang. Segundo eles, com base na teoria da relatividade geral de Einstein, a grande explosão que gerou tudo, na verdade, de início, seria uma singularidade que depois se tornou um buraco negro reverso, expelindo matéria para todos os lados em contínua expansão. Louco, né? E também ele escreveu um livro brilhante tratando de diferentes conceitos como a teoria das cordas, o Big Bang e também os buracos negros, com o objetivo de descrever acontecimentos, leis e definições de uma forma que não apenas as pessoas da área soubessem decifrar. E assim buscou uma forma de escrever para que todos conseguissem ler com a menor limitação possível. O livro, que tem o criativo nome de Uma Breve História do Tempo, foi feito para as pessoas ditas comuns, fora da área e que se interessam pelo assunto. Com isso, ele com certeza democratizou bem mais o acesso ao difícil conteúdo astronômico. Pensou o que havia antes do suposto surgimento do universo. Propôs que o universo não tem um começo, pois o mesmo, quando tudo teria se iniciado, é bem provável que antes já existia algo, sem suas leis valerem, mas sim, o universo sempre esteve lá, apenas teria se reconstruído de certa forma. E agora, o que aconteceria se você caísse em um buraco negro? Depois de tudo isso, você deve ter se perguntado em algum momento o que aconteceria se por um acaso você caísse em um buraco negro. E bem, eu queria muito ter uma resposta certa sobre isso, porém ainda não se sabe o que acontece, pelo simples fato de ninguém ter sido jogado e voltado de um para contar a história, né? Não é porque não sabemos que não podemos especular sobre, não é mesmo? Várias hipóteses já foram criadas e ainda são, para tentar imaginar qual seria o destino miserável ou, quem sabe, sortuda da pessoa. Existe quase que um consenso entre os estudiosos em que eles aceitam que o mais provável seria você literalmente virar um espaguete de carne humana ao se aproximar de um. Isso tem o nome de espaguetificação. E aconteceria por atração de uma das partes do seu corpo estar mais perto do que as outras na aproximação, e pelo fato de quanto mais perto, mais forte é a dilatação do espaço temporal. A extremidade seria mais atraída do que o resto, formando uma linha de átomos. Você seria terrivelmente dilacerado instantaneamente em um nível astronômico. Tá, eu falei outra expressão desconhecida: dilatação espaço-temporal. Vamos fazer um rápido parênteses aqui. Não é complicado de entender. Já tendo consciência de que um buraco negro é uma massa incalculável de grande, é só imaginar que o espaço é um grande tecido esticado para os lados infinitamente, que o tempo é uma marcação nele e que as coisas no espaço são como bolas, ou seja, quando colocamos essas bolas em cima do tecido esticado, elas afundam até certo ponto, dependendo de sua massa, fazendo uma dilatação, um vale no espaço e, consequentemente, no tempo. Com isso, ao colocarmos uma bolinha bem pequena, porém com uma massa enorme, o tecido praticamente furaria e, com isso, o vale, a depressão formada, seria bem acentuada. Essa é a representação que precisamos aplicando à pessoa. Uma de suas extremidades estaria um pouquinho mais perto, porém sendo muito mais puxada. Mas continuamos, digamos que você sobreviveria aos primeiros estágios da queda. Se isso acontecesse, provavelmente depois você veria tudo passando bem mais lento. Assistiria tudo que já caiu e tudo que viria a cair nele antes mesmo de ter engolido. E essa doideira aconteceria por dois motivos. O primeiro, por causa daquela dilatação, que deixa o tempo mais esticado do que normalmente é, conforme a aproximação acontece. E a segunda é porque, ao orbitar em um buraco negro, a matéria quase alcança a velocidade da luz, de incríveis 300 mil km por segundo. E como Einstein prevê, quanto mais encostado na velocidade da luz, mais devagar o tempo passa. E depois que fosse engolido, para onde ia? Essa parte é mais hipotética ainda.
Muitos acreditam que um buraco negro fura o tecido do espaço-tempo devido à sua grande massa compacta. E assim, como um lápis atravessa uma folha dobrada de um lado para o outro, a matéria viajaria instantaneamente de um lado do espaço para outro, sendo jogada do outro lado por um buraco branco. Isso mesmo, um buraco branco, que ao contrário do seu oposto, jorra a matéria. Ou, indo mais além, poderia dar de cara com um novo universo. Na outra extremidade, um dos muitos que compõem o multiverso. Primeira imagem captada de um buraco negro. Uma última curiosidade é que, caso não saiba, no ano de 2019 foi tirada a primeira foto de um buraco negro, ou melhor, da luz em seu contorno, antes dessa ser devorada. A imagem é de um no centro da galáxia M87. Foi capturada com a ajuda de uma rede de radiotelescópios espalhados pelo mundo, que juntos teriam a capacidade para realizar esse efeito, que foi um dos maiores que as pessoas vivas dessa primeira década do século XXI poderiam acompanhar. Para finalizar, eu não poderia deixar de recomendar uma das melhores produções cinematográficas que envolvem a viagem espacial, Interestelar. E eu nem vou falar muito sobre ele para te deixar apreciar cada momento desse maravilhoso filme que traz com uma impressionante riqueza de detalhes, mais próximo possível da realidade aceita a respeito dos fenômenos teóricos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like aí embaixo, se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse e até a próxima.